A decisão de procurar por asilos ou casas de repouso nem sempre é fácil e pode gerar muita dúvida, muita discussão na família. Mas, afinal, quando seria aconselhável recorrer a uma instituição dessas? Até porque a gente tem, às vezes, uma visão meio pejorativa desses lugares, né? A gente vai agora ao estúdio do Bom Dia Paraná em Londrina conversar com Alberto De Angeli. Alberto, essa é uma situação que deve se tornar cada vez mais comum, já que a estimativa de vida do brasileiro tem aumentado bastante, né? Oi, Gisele, bom dia. Essa é sim uma tendência até à medida em que os países vão se desenvolvendo. Em outros países, principalmente na Europa, com um grau de escolaridade maior e com renda melhor, o número de idosos asilados proporcionalmente é bem maior. Realidade que no Brasil ainda é um tanto tímida. De acordo com o último censo do IBGE, já são mais de 20 milhões de idosos no Brasil. Deste total, 83 mil moram em asilos. A maioria, mulheres. Levantamento feito pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, descobriu 3.500 asilos e casas de repouso em funcionamento no país. 65% dessas instituições são filantrópicas e dependem de doações para continuar de portas abertas. Terceira idade é assunto para o nosso colunista aqui do Bom Dia Paraná, o médico geriatra Marcos Cabreira. Doutor, que fatores levar em conta na hora de escolher em levar um idoso, deixar um idoso em um asilo, em uma casa de repouso? Eu acho que a gente tem que analisar sempre as necessidades desse idoso, porque nós temos idosos muito doentes que precisam de um asilo, de uma casa de repouso que tem estrutura para isso, com alimentação, com medicamentos, com fisioterapia, e outros idosos independentes que vão para o asilo por conta de uma necessidade de estar integrados, de estar sendo cuidado por alguém. Então, eu acho que primeiro o padrão de capacidade daquele idoso e analisar as condições, a viabilidade financeira, né? Que nós temos que escolher algum lugar que a gente dá conta de pagar, né? É isso que é importante, porque ali tem que ser um lugar que tem que ser a casa desse indivíduo idoso até o final. Essa escolha tem que partir do idoso também? Ele deve participar dessa definição? Sem dúvida, sem dúvida. Quanto mais a gente dividir com esse indivíduo, né, essas opções, olha, papai, agora nós vamos... o senhor está sendo... nós não estamos tendo condição de cuidar do senhor aqui em casa. Tem algumas clínicas que vão dar melhores condições. O senhor toparia ir numa clínica como essa? Vamos conhecer? Vamos passar um final de semana, vamos passar uns 2, 3 dias, depois o senhor volta, né? Então, assim, é extremamente importante que ele entenda que aquilo é a nova casa dele, é o novo lar dele, porque para algumas pessoas isso é importante. E é possível ter dignidade num ambiente como esse, doutor? Não soa um certo abandono por parte da família? Culturalmente, na nossa cultura ainda o asilamento é assim, olha, você não serve mais nada, eu não gosto dos meus pais, eu não gosto dos meus avós, né, e vou deixar lá. Mas não é bem isso. A gente pode entender o seguinte, qual é o melhor caminho para que ele tenha uma boa qualidade de vida? Muitas vezes é dentro de uma instituição asilar. Então, assim, nós não podemos associar que todos os asilos têm um comprometimento dessa qualidade. É possível que a gente busque isso e com muita eficácia. É necessário também conhecer o ambiente antes de optar pela internação desse idoso. Sem dúvida, conhecer o ambiente, conhecer as pessoas que estão internadas lá, conhecer a estrutura de saúde que tem em volta disso, se tem fisioterapia, se não tem, se tem atividade física. Então, isso é muito importante. As pessoas, elas têm que abrir um pouquinho o coração e dizer o seguinte, eu não posso me sentir só culpado. Não é só culpa que eu tenho que ter nesse momento. Eu tenho que estar proporcionando uma coisa boa para os meus pais. Às vezes, doutor, compensa mais do que deixar o idoso sozinho em casa, num ambiente de solidão? Sem dúvida nenhuma. Em algumas situações onde ele está sozinho e que ele prefere estar até sozinho, ele não tem condição de tomar o remédio na hora certa, ele não tem condição de ter uma boa alimentação, ele não tem condição de estar sendo estimulado, convivendo com outras pessoas. Então, assim, é possível ter uma vida legal dentro de um asilo, né? O problema é que nós temos que avançar nessa questão assim. E os nossos asilos, eles estão tendo essa visão? Nós vimos aí que a maioria são filantrópicos, a maioria vive com dinheiro do Estado, com dinheiro de doação. Quer dizer, nós precisamos desenvolver isso na nossa sociedade e dizer o seguinte, é possível criar-se casas de repouso para que a gente passe uma fase importante da vida da gente. Doutor, obrigado mais uma vez pela participação aqui no Bom Dia Paraná.